Abacuque 3, Abacuque capítulo 3, versículo 17, que diz assim, ó: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam os seus mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ou seja, arrebatada, ainda, no versículo 17, e nos currais não haja mais gado. No versículo 18 diz assim, ó: todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas, ou sobre as minhas alturas. Amém, amados? Irmãos, diante dessa, ou melhor, nesta vida, nós em muitos momentos nos deparamos com as incertezas do amanhã. Do tipo, quando será que eu vou arrumar um emprego? Ou será que eu permanecerei no mesmo trabalho? Ou será que passarei da experiência daquele novo emprego? Será que a minha família, algum da minha parentela se converterá? Ou se haverá alguma mudança nas minhas tribulações, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades? São coisas que são incertas, e assim com outras que nós não temos certeza. E como nós podemos superar as incertezas do amanhã? O fato é que somente Deus conhece o amanhã. Somente Ele conhece o amanhã. Agora, será que nós estamos prontos para o amanhã? Será que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece? Como diz em Filipenses. Queridos, eu quero dizer para os irmãos que o texto que nós lemos, e que é do profeta Abacuque, o profeta Abacuque estava pronto para o amanhã. Ele estava decidido a se alegrar em Deus, mesmo com a escassez do alimento. Como diz o texto, mesmo que a figueira não floresça, ou que não haja alimento ou mantimento, mesmo assim ele se alegrava no Senhor. Amados, Abacuque viveu numa época de momentos difíceis. Abacuque estava em uma situação, ou em um momento em que Deus levantaria os caldeus para disciplinar o seu povo.
e os caldeus, que seriam os babilônios, entraria, invadiria e certamente devastaria a cidade. Ele estava prestes em ver isso, em contemplar estas coisas. Mas mesmo assim, mesmo que não restasse nenhum grão sequer na terra, como o texto que nós diz, a sua fé estava firmada em Deus. A fé de Abacuque não estava naquilo que ele contemplava com seus olhos. Abacuque já não vivia, os seus sentimentos já não eram motivados ou conduzidos por aquilo que ele podia contemplar, pelas circunstâncias que ele poderia enfrentar. Mas a sua alegria estava baseada na confiança que ele tinha no Criador. Aqueles que confiam no socorro de Deus, as adversidades, as dificuldades desta vida nunca o abalarão. Não são capazes de nos abalar. Se nós confiamos realmente em Deus, as dificuldades não vão abalar a nossa fé. Mas para isso nós precisamos de uma confiança. Confiança essa que possa nos levar a perseverar em um mundo a qual é difícil, a qual enfrentamos muitas dificuldades, mas isso nunca arrancará de nós a nossa firmeza, a nossa fé que temos em Deus. E o profeta Abacuque nos ensina uma lição que nós precisamos aprender para que possamos suportar as diversidades. Como ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja alimento, os animais morram, ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. A primeira coisa aqui, amados, é que Deus é o motivo da alegria do seu servo. Perceba que a alegria de Abacuque está firmada em Deus e não naquilo que ele agora pode contemplar com seus olhos. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque estava firmado em Deus. Assim como Abacuque, nós devemos estar, ou devemos ter Deus como motivo da nossa alegria. Deus como motivo de nos alegrar, a razão pela qual devemos ter a confiança de que possamos suportar as diversidades, as dificuldades que possamos enfrentar. Outra coisa, mano, é que nós possamos perceber ao ler o livro de Abacuque, é que quando Abacuque faz essa profissão, essa confissão, faz esta oração de confiança ao Senhor, as circunstâncias não mudam, as coisas não tinham mudado. O que tinha mudado em Abacuque agora era a sua convicção, era a sua certeza, a sua confiança que tinha agora em Deus. Porque Abacuque começa o seu livro com uma questão de que ele não entendia o porquê haveria tanta maldade.
naquela época. E que Deus parecia não se importar com aquilo. Veja como começa o livro de Abacuque, aqui no versículo 2, capítulo 1 do versículo 2. Essas são as palavras de Abacuque. Capítulo 1, versículo 2 diz assim, até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não me escutarás? Abacuque está clamando a Deus. E ele diz, gritar-te-ei violência, e não me salvará, e não salvará. Por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Essas palavras descrevem a situação daquela época a qual o profeta vivia. E como ele diz, muita violência. No versículo 4 ele diz assim, por conta da violência, da destruição, da opressão. No versículo 4 ele vai dizer, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Em outras palavras, amados, é o que a gente às vezes vê. Aqueles que são, aos nossos olhos, mais justos, levando desvantagem diante daqueles que são e que praticam mais maldade, ou que são mais violentos. Com isso, a lei se afrouxa. A lei não é aplicada da forma correta. E é isso que Abacuque contemplava naquela época. E aí ele diz, e a justiça nunca se manifesta, e porque o ímpio cerca o justo, e a justiça manifesta distorcida. Essa era a questão que Abacuque tinha. Ele não conseguia compreender essas coisas. E então ele vai e queixa a Deus por isso. E Deus então responde a ele. No versículo 2, diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Versículo 2: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve esta visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, possa ler e possa transmitir. Em outras palavras, versículo 2: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus revela a Abacuque que ele tinha um plano, amado. Por mais que Abacuque não entendesse aquelas coisas, mesmo assim Deus ainda estava no controle. É possível que nós, em algum momento da nossa vida, nos encontramos confusos, e pelas circunstâncias e as coisas que acontecem ao nosso redor, por ser tão mal, nós achar que Deus, é como se Deus não estivesse no controle da situação.
não estivesse no controle do mundo, como se Deus já estivesse perdido o controle. Mas não. Exemplo de Abacuque nós podemos aprender que, embora nós não compreendemos, não entendemos o porquê que tantas coisas acontecem, e que, por outro lado, é como se Deus estivesse no silêncio. Mesmo assim, Deus está no controle. Deus está controlando tudo. Talvez essa resposta de Deus para Abacuque seja não, mas claro, sirva para nós. É porque Deus tem o seu plano, e no tempo certo Ele cumprirá o plano que Ele tem. Se tardar, nós devemos esperar, e confiante que de alguma forma Ele vai cumprir e não vai falhar. E foi isso que Abacuque entendeu. Então, quando Abacuque entende essas coisas, que por mais difícil e por mais trágico que fosse, e por mais difícil era tudo aquilo que Abacuque estava passando, ele deveria confiar em Deus. E a resposta de Deus para Abacuque fez com que ele acalmasse as suas indagações, a qual ele levou até Deus, as suas questões, a qual eles não estavam entendendo. E então, quando ele entende aquilo, ele começa a louvar a Deus. E o texto, como eu li, no versículo 17 do capítulo 3, ele vai dizer que mesmo que as colheitas e os rebanhos, o alimento, ficassem em escassez. Entenda, amado. Mesmo que tudo aquilo faltasse, o acontecimento daquilo tudo levaria a uma situação terrível naquela época para aquela sociedade. Ali, com a situação daquela, ia haver fome e pobreza. Mas mesmo assim, Abacuque não desiste. E ele não é confundido agora, não confunde a fé dele, a qual ele tem em Deus. E as suas expectativas agora são mudadas. Em vez de ver aquilo da forma que via anterior, agora ele coloca toda a sua confiança em Deus e então começa a louvar. Ou seja, em outras palavras, a esperança e a confiança de Abacuque transforma o medo dele do futuro em desejo de louvar sempre a Deus. Porque ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que há toda essa escassez, ainda que haja toda essa situação, e aqui, amado, uma falta de alimento e a morte dos animais, ali o próprio profeta estaria em risco até a sua existência, a sua sobrevivência, mas mesmo assim ele louvaria a Deus, confiante
regozijava no Deus da sua salvação. Outra coisa que nós possamos aprender, que nos ensina, no versículo 18, que diz assim, versículo 19, melhor, versículo 19: o Senhor Deus é a minha força. Por isso Abacuque agora poderia enfrentar qualquer circunstância, porque ele tinha fé e a confiança em Deus. E sabia que a capacidade dele suportar tudo aquilo era Deus. Como ele diz no versículo 19: porque o Senhor Deus é a minha força. Deus é quem fortalece, é quem dá a capacidade para os seus servos, para suportar as diversidades. Abacuque agora não era mais controlado pelas suas circunstâncias que lhe cercavam, mas pela fé que ele tinha na capacidade de Deus. E por isso, agora ele poderia confessar o que ele estava confessando. Deus é quem nos dá força para suportar os problemas. Como Abacuque, nós devemos ter essa confiança, devemos ter essa fé firmada em Deus, buscar aquilo que nós não temos e não podemos alcançar, que é a capacidade de suportar tudo isso. Com a força que Deus nos dá, nós somos capazes de enfrentar as incertezas do amanhã. E as diversidades, elas nunca serão capazes de nos enfraquecer. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus. Caso contrário, nós não conseguimos. Abacuque, ele sabia que Deus era que poderia lhe fortalecer, e que a invasão dos babilônios não arrancaria a fé a qual eles tinham e a confiança que ele tinha em Deus, a sua esperança que ele tinha no Senhor. Portanto, amados, como Abacuque, nós podemos mudar, ter essa confiança e mudar as nossas expectativas, colocar a nossa fé e a nossa confiança naquele que pode fazer aquilo que nós não temos esta capacidade, e é somente Deus. Que nós possamos olhar com um olhar, não um olhar humanamente, mas um olhar que Deus olha, pondo a confiança nele, tendo a certeza de que Ele é o nosso motivo, a nossa razão de ter essa certeza, essa alegria, e de que Ele jamais vai nos abandonar, e que nós possamos atravessar a qualquer circunstância terrena, que nós possamos colocar o nosso foco naquilo a qual deve estar realmente, que não é naquilo que vemos olhando humanamente, mas olhar com os olhos da fé. Eu quero contar aqui algo que eu vi uma certa vez, que diz assim, certa vez, alguém perguntou a um equilibrista qual era o grande segredo para ele se equilibrar em uma corda bamba. Pode-se pensar o tipo, da corda, ou o sapatinho que ele usa,
que ele usa que usa naquela travessia. A verdade, o segredo é uma questão de forma. O segredo é esse, é uma questão de forma. E aqui eu quero dizer para os nossos amados: Deus é que está no fim da nossa travessia. É nele que nós devemos focar. E não devemos deixar com que o vento, as dificuldades, tirem o nosso foco de Deus. Porque somente com a nossa confiança em Deus é que nós possamos suportar todas as diversidades que possamos encontrar nesta vida. Caso contrário, nós não suportaremos aquilo que vamos encontrar nesta vida, enquanto estiver nesta terra. Portanto, amado, nós possamos ter esta certeza de que, se a nossa confiança estiver em Deus, não importa aquilo que os nossos olhos estão vendo, não importa aquilo que as circunstâncias nos passam, mas nós podemos ter a certeza de que Deus está no controle. E se Ele está no controle, nós podemos sim nos alegrar. Ainda que o caminho por aí afora seja tortuoso, cheio de abismo, enfim, dificuldades, mesmo assim nós podemos descansar em Deus, ter a certeza de que Deus está no controle, e isso nos dá paz, descanso, de saber, se Ele está no controle, tudo acabará bem. Se Deus está no controle, no final, a vitória é para o povo de Deus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Amém? Quero passar a oportunidade para os varões. Amém, glória a Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Hoje Cristo Deus é maravilhoso. libertar. Que nós possamos, irmãos, Se ser igual o decidir profeta Abacuque, né? deixar Ter aquela plena confiança, aquela plena certeza. e Amém? entregar Ele está orando, tua vida agradecendo a Deus Jesus. por mais um dia de culto. Quero Deus já agradecer a todos os irmãos que se faz presente aqui Última hora, e se dispôs a sair de seus lares para vir adorar a Deus. Eu creio que cada um que veio aqui nessa noite veio para adorar a Deus em espírito e em verdade. E esse é o nosso objetivo, adorar a Deus em espírito e verdade. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus amado, meu Deus santo, Deus querido, bendito seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite, Senhor, de culto maravilhoso e abençoada, meu Pai. Meu Deus, que as pessoas, Senhor, possam, Senhor, cada vez mais se achegar, meu Pai, para adorar o teu nome, meu Pai. Meu Deus, vai suprir, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Seja financeira, seja espiritual, seja sentimental, meu Pai. Não importa qual seja a área, meu Pai. Mas que o Senhor, meu Deus amado, venha suprir, Senhor, as necessidades, Pai, conforme a medida de fé, Senhor, de cada um, Senhor. Meu Pai amado, meu Deus querido, eu sei que muitos estão aqui, Senhor, neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor. Nós temos intercedido, Senhor, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. E estamos pedindo também, Senhor, até mesmo por nós mesmos, Senhor, por porta de emprego, por uma libertação, por uma cura, por uma transformação. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, que o Senhor, meu Pai, venha nos capacitar, Senhor, venha nos ensinar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, meu Pai, assim como o Senhor nos trouxe, ó Deus, com paz e com segurança, meu Deus.
que não venha a ser diferente, meu Deus amado. O momento que nós estivermos indo para os nossos lares, ó Pai. Meu Deus, vai livrando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória do santo e poderoso nome. Amém. Bendito seja o nome. E que Deus abençoa em nome de Jesus. Amém. o teu coração.